eu quero chamar a sua atenção. Você que de fato quer ser salvo, você que acredita na salvação, você que acredita no arrebatamento, você que deseja ardentemente a vida eterna, então dê atenção o que eu tenho a falar para você. Depois você pode até fazer comparação na Bíblia, examine as Escrituras, veja se o que eu falo é apenas uma coisa da minha cabeça ou é revelação de Deus. Porque eu te afirmo, esta é a revelação de Deus para a igreja nos últimos dias. Toda a palavra de Deus mostra que coisas que estaria oculta nos últimos tempos serão reveladas. E dentre elas, esse assunto que eu estou falando para você. Eu vou estar examinando as Escrituras, vou estar lendo as Escrituras, para mostrar, assim, o amparo na palavra de Deus, aquilo que eu tenho a falar para você, mas eu quero preparar o teu entendimento. Eu irei falar da igreja nos últimos dias, que irão se dividir em dois grupos, em duas partes. Então, a parte que vai para o deserto e a parte que vai estar diante da besta. Você vê isso em Apocalipse, onde as duas testemunhas estarão na presença ou na face da besta, enquanto que a igreja estará no deserto. Você vê que o diabo, o dragão, irá se levantar contra as testemunhas, e ao perceber que eles não conseguirão atingir as duas testemunhas, ela se concentrará sobre o restante da igreja, o restante dos filhos de Deus, o restante daqueles que acreditam em Deus. Então, estar na presença da besta significa estar enfrentando, estar falando, anunciando para aqueles que estão ainda meio como se estivesse dormindo. É aquela parábola lá que Jesus contou das 10 virgens, que quando chegasse, nos dias que antecedesse, antes da vinda do noivo, a igreja estaria dormindo. Mas houve um grito, e esse grito é nada mais, nada menos do que as testemunhas que irão estar pregando isso nos últimos dias, na grande tribulação, enquanto que a igreja estará no deserto. Então você, ao entender isso, você vai tornar familiar muita parte das Escrituras, que muitas vezes a gente lê parte das Escrituras, mas o entendimento não se completa, não fecha o entendimento. Isto porque muita parte das Escrituras se cumprirá nos últimos dias, coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Então, assim sendo, naturalmente toda a Bíblia mostra que a igreja irá sim passar a grande tribulação. E aonde está o risco daqueles que não acreditam que irá passar a grande tribulação? Porque não irão se desenvolver na fé, porque eles acreditam que quando surgir o anticristo, o falso profeta, aquele tempo que a Bíblia fala, que todos irão ser marcados na sua mão e na testa, com a marca da besta, e ninguém compra, ninguém vende sem a marca da besta. Então quem acredita que Jesus vai vir buscar a igreja antes desses dias, obviamente elas não irão se preparar. Mas como assim? Olha a Bíblia falando, eu posso até citar quando Paulo disse lá em Tessalonicenses que a vinda de Jesus jamais acontecerá antes da manifestação do anticristo, do filho da perdição. Então, se você for olhar todo o contexto bíblico, primeiramente Satanás estava lá no céu, aonde ele se rebelou contra Deus e de lá foi expulso. Então a palavra de Deus mostra, eu vou citar, por exemplo, Efésios capítulo 6, que afirma que Satanás, com seus demônios, estão em uma posição privilegiada, que a Bíblia descreve como as regiões celestiais. Mas você verá que quando chegar os últimos 3 anos e meio da igreja, ele irá ser lançado da onde ele está agora para a terra. E aí Apocalipse mostra, principalmente lá nos ais da terra, porque Satanás e seus demônios foi lançado para a terra. Então é nesse inteirinho que Jesus também falou que a dor e o sofrimento daqueles dias nunca tinha acontecido antes, e nunca irá acontecer após daqueles dias, aonde a lua perderá seu brilho, o sol perderá o seu brilho, as potências do céu serão abaladas, cairá na terra fogo, chuva de pedra, os homens pedem para morrer. Então está falando da grande tribulação. Enquanto isso, a Bíblia afirma que a igreja está lá
no deserto, sendo protegida por Deus, e as testemunhas estão enfrentando todo o império das trevas na presença dele, e a Bíblia afirma, você pode olhar lá direitinho, sobre as duas testemunhas, lá em Apocalipse 11. Darei às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui! E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. E a ordem lá está bem clara: todos que atentarem contra as testemunhas deverão, afirmativo, deverão morrer. Só depois que elas cumprirem só depois que elas cumprirem a sua missão, então é quando Satanás, o diabo, o dragão que irá se levantar do abismo, irá guerrear contra as testemunhas, irá matar a testemunha momentaneamente, aonde se vê que as nações farão festa comemorando, enquanto que os corpos das testemunhas estarão nas grandes cidades, estarão nas praças das grandes cidades. Mas de repente uma voz do céu baixou, uma voz do céu brandou e disse: suba aqui, ou venha cá. E o Espírito de vida entrou nas testemunhas e elas subiram. Essa ordem sobe aqui, nada mais, nada menos, é o arrebatamento. Se você for olhar toda a Bíblia, você se convencerá que ali está se tratando do arrebatamento. É nesse momento, a Bíblia diz, caiu a Babilônia, nesse momento que Apocalipse, Daniel, Ezequiel, os profetas falaram que Deus virá com grande glória e dará aos santos a recompensa de todo o seu trabalho, aos profetas e aos santos, as testemunhas do Senhor Jesus. E essa recompensa nada mais, nada menos do que um corpo glorificado. Os que estão mortos em Cristo ressuscitarão com os corpos glorificados, e os que estarão vivos lá no deserto terão seus corpos transformados e alcançarão o mesmo nível de Jesus, o mesmo nível dos anjos. Para onde irão? Irá lá para Israel, para o vale do Amagedon, para o vale de Josafá, porque a Bíblia afirma que lá no vale de Josafá estarão nada mais, nada menos do que 200 milhões de soldados, que a Bíblia descreve como escorpião. Eles ferem a nação com suas caudas, boca de dragão, nada mais, nada menos. As potências, as grandes nações que se rebelaram contra o Senhor, que se unificaram as suas forças, ali estará as maiores autoridades, o maior número de soldados em um único lugar, com as armas mais letais,
para guerrear contra o Senhor Jesus. Então eles acharão que eles vencerão, mas quando o Senhor Jesus pegar as testemunhas, revestir elas, dar elas um corpo glorificado, então aí se unificará aos anjos o próprio Senhor Jesus, que diz a Bíblia, em Zacarias 14, verso 6, por ali fala, que o Senhor Jesus colocará os pés lá no Monte das Oliveiras, que o Monte das Oliveiras irão rachar, e ele, Jesus, pisará aquelas nações, como se pisa uva no largar. Aquele vale ali é o que a Bíblia chama de largar, ou seja, é um tanque que não tem como as uvas escapar. Você pisa, as que estão amassadas se amassam, as outras fogem, mas volta de novo para ser pisado. Então, se você for olhar a Bíblia, além de dar número, diz que o sangue daquela multidão que estão como uva, que nos profetas falaram que foi Deus que trouxeram, colocaram no coração deles para ir para lá, para que Deus se vingasse da ousadia deles. Tudo que eles fizeram com os santos, tudo que eles fizeram com os homens de Deus, com a igreja, está tudo registrado. Se você ler Apocalipse, você verá que tem uma taça na mão dos anjos, e essa taça nada mais, nada menos do que o histórico de todo o sofrimento, de toda a injustiça sofrida pelas testemunhas de Jesus. Então a vingança de Deus, a ira de Deus cairá sobre aquele povo, lá no Vale do Armagedon, e esses 200 milhões de soldados serão pisados pelo Senhor Jesus e pelos seus santos. O sangue escorrerá, diz a Bíblia, chegará a 300 quilômetros, a 1,5 metro. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro leite, mel, leite, mel.